E hoje eu quero convidar você para ler comigo. Nós vamos dar uma olhada no capítulo 4, no capítulo 5 e no capítulo 6. Vou fazer um resumo de 3 capítulos para você, com uns focos aqui que me parece pertinente para a nossa vida. Muito seríssimo. Sabe o que me impressiona no Eclesiastes? Com isso eu quero dar uma introdução geral. Eclesiastes é um livro escrito sobre as grandes realidades do problema da vida e dando um ponto de vista totalmente estranho para nós, porque tem afirmações estranhas em Eclesiastes. São afirmações que se faziam na época e muitas delas as pessoas leem e falam, mas é isso mesmo? Porque é um dito comum. Mas o que mais me impressiona em todo o livro é como ele termina. E ele termina dizendo assim: a suma de tudo isso é uma só. O temor do Senhor, teme a Deus. Teme a Deus. E este é o todo. Eu vou até abrir para você ver que é Eclesiastes capítulo 12, bem no finalzinho, diz assim, versículo 13: de tudo o que se tem ouvido, quer dizer, tudo que você vai ouvir falar, a suma é: teme a Deus, busque a Deus, viva para Deus e guarda os seus mandamentos. E o texto nosso diz assim: porque isto é o dever de todo o homem. Mas há um probleminha aqui na tradução. Vou dizer qual que é a tradução real ali do hebraico. Teme a Deus, porque este é o todo do homem. O todo do ser humano é Deus. Eclesiastes inteira para falar que tudo é vaidade. Uma vez vocês já ouviram dizer que houve um judeu chamado Salomão que escreveu dizendo tudo é vaidade. Houve outro judeu chamado Freud que diz tudo é sexo. Houve outro judeu chamado Karl Marx dizendo tudo é dinheiro. Houve outro judeu chamado Albert Einstein dizendo tudo é relativo. Mas houve um judeu chamado Paulo que disse tudo é Cristo. Agora você escolhe qual deles. Tudo é Deus. João também disse isso. Então, só para vocês terem esse poporri do tudo. Há um texto do capítulo 6, eu começo sempre pelo fim, vocês já observaram o meu método. No versículo 12 diz assim, 6:12: pois quem sabe o que é bom para o homem? Quem sabe o que é bom para o ser humano durante os seus dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Já começou a mostrar a relatividade. A sua vida não passa de uma sombra. Quem é que sabe o jeito certo de viver? Quem é que sabe o que é viver? O nosso tema é sobreviver. Quem sabe sobreviver e sobreviver? Tem muita gente que só está sobrevivendo, mas não está vivendo porque não sabe nada sobre o viver. Então ele sobrevive e não vive. Quem é que sabe? Quem é que sabe? Quem é que pode declarar ao homem o que será depois debaixo do sol? Essas perguntas são inquietantes e termina o 6 sobre isso. Quem é que sabe?
Afinal, o que é viver? Interessante que o texto vai mostrando essa questão da vaidade. Eu me lembrei quando o pastor me pediu para trazer a mensagem hoje, eu li o texto lentamente, falei, eu quero trabalhar dentro do texto. Eu me lembrei quando eu estava começando o ministério, comecei em São Paulo, depois vim para Maringá. Um dia chegou uma jovem que estava vindo da França, dizendo, eu sou aqui de Maringá e vivo na França, e eu vim para abraçar meu pai nos seus últimos dias, ele está terminando a vida. E na França eu encontrei Cristo. Minha família, ninguém conhece Cristo. E eu precisava de um pastor, alguém me indicou você, e eu queria que você fosse lá no hospital. E eu saí para o hospital naquela tarde. Aquele homem era dono de 10 fazendas. Ele estava todo cheio de aparelhos e parado, não podia se mover. Havia gastado uma fazenda indo para os Estados Unidos se curar e não conseguiu. E eu ali tentando explicar alguma coisa para ele do Evangelho. E aquele homem começou a dizer assim, olhando todos os filhos que estavam ali, disse, eu perdi a minha vida. Ele só conseguia mexer com a mão e disse, a vida está fugindo, eu estou tentando segurar e ela está fugindo das minhas mãos. E eu não tive tempo com vocês. Eu vivi só nas minhas fazendas e não conversei com vocês. Eu não vi vocês crescerem. Gente, foi um quadro assim. Para mim, jovem pastor, eu fiquei muito abalado naquele momento ali, vendo o que estava acontecendo. Eu lutando para trazer uma mensagem de esperança. E aquele homem, neste quadro todo, eu orei, falei do Salmo 23, mas parece que a mensagem não tocava nele, sabe? Ele estava... Aí quando terminei tudo assim de orar, ele olhou para um filho e disse, eu milho, quanto saco deu naquela fazenda. Eu fiquei frustradíssimo, eu falei, esse homem é muito pobre, que miséria de vida. Saí frustrado, embora eu orei, preguei. Mas eu estou contando isso para dizer que chego em casa, toco um telefone. Olha, meu pai está nas últimas, em tal hospital, já era outro hospital. Se falar hospital, até o Ricardo lembra dos dois lá. Era outro hospital. Eu cheguei lá, era o seu Aníbal, 80 e poucos anos. Os filhos eram da nossa igreja e ele era da Presbiteriana Renovada. Eu cheguei e eu perguntei, o senhor está bom? Ele disse, muito bem. Jesus está vindo me buscar e eu estou indo para casa. Eu só pedi para ele que dê tempo dos meus filhos estarem chegando e eu quero abraçar, ou pelo menos despedir um por um deles, e depois eu estou pronto. Aí eu perguntei assim, o senhor quer que eu ore pelo senhor? Ele disse, se quiser pode orar, mas eu queria que o senhor orasse pelo vizinho. Aqui tinha alguém na enfermaria, ele disse, eu levei ele a Cristo, e eu estava orando que viesse um pastor para atendê-lo, para ele, porque ele está precisando de Cristo, aqui, completa o que eu comecei. Eu falei, uau, que diferença, né? Eu estava no mesmo dia, aqui e aqui. E esse homem partiu. 2 horas depois, os dois morreram. E eu tive uma aula de vida, de teologia, que eu não tinha tido em todos os seminários. Eu vi o que está aqui na Bíblia. A diferença. No dia seguinte, eu estava no funeral daquele irmão e o filho pediu para falar. Era um jovem da minha igreja. Ele disse, esse homem construiu tão pouco economicamente na terra, mas ele deu o maior presente, que é Cristo. E ele não sabia que eu tinha ido lá no homem mais rico da cidade. Eu fiquei pensando naquilo.
E essa história marcou o meu ministério. Naquele dia eu mudei para sempre. E o texto diz: tudo é vaidade. O que é melhor? Olhe para a Bíblia. Você vai ver várias vezes o texto dizendo é melhor. Aí eu fiquei pensando, o que é melhor aqui ou melhor aqui? Qual é o melhor da sua vida? O que Deus tem para você? Gente, quando eu leio esse texto, no capítulo 4, começa a falar: eu vi todas as opressões. Capítulo 4, versículo 1. Que se faz debaixo do sol. Eu vi lágrimas. Eu vi lágrima dos oprimidos. Eu vi gente sem consolo. Eu vi violência. Eu vi. Ele começa a descrever todo este quadro da realidade da vida. Mas é interessante, gente, que ele começa a mostrar algo que eu quero chamar a atenção agora, porque ele tem uma frase que ele vai dizer assim: é melhor. No versículo 9, olha a expressão, melhor é. E todo o texto me mostra algo, o que é melhor, o que é viver, e o que é apenas sobreviver. Você quer viver? Melhor é ser em dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Por que ele está dizendo isso? Porque ele começa a mostrar uma diferença entre uma vida de competição e uma vida de comunhão. É melhor viver uma vida de comunhão do que viver uma vida de competição. E nós temos um mundo que está profundamente doente. Um mundo competitivo. E ele está dizendo dessa vaidade da competição. Tem gente que está competindo até com ele mesmo. Se ele puder, ele passa ele para trás. É a confusão da mente. É a confusão do ser humano. Ele precisa destruir o outro para ser. Isso é vaidade. Ele precisa diminuir o outro para aparecer. Isso é vaidade. Tanto que ele vai dizer assim, que muita gente está sobrevivendo uma vida que nunca valeu a pena. Nunca valeu a pena ter existido. Tanto que ele chega ao ponto de pensar de uma forma que os que estão mortos estão melhores do que os vivos. E ele está chegando a uma crise total. No versículo 4 ele diz assim: então vi todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. É competição. Ele faz para mostrar que é melhor do que o outro. E ele está mostrando que esse é o jeito errado de viver. É o jeito errado de viver. Isso é vaidade. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Basicamente o que ele está mostrando é que a maioria das pessoas vive uma vida que não passa mais do que correr atrás do vento. Terminando para dizer: quanto vento você conseguiu? E é isso, para desmascarar o ser humano, para dizer o que é melhor, o que é viver, o que é viver. Ele usa assim várias, eu não vou poder entrar nos detalhes, mas ele usa vários adágios populares ali. E ele mostra que debaixo do sol é esta vida. E aqui eu vou dizer o que eu captei. Melhor é ser em dois do que um. Melhor é comunhão. Não viver uma vida de competição. Eu quero que você observe no versículo 9. Melhor é ser em dois do que um. Porque quem tem melhor paga do seu trabalho.
Porque se caírem, um levanta o companheiro. Sabe o que é melhor na vida? É ajudar e ser ajudado. Interessante que esse é o princípio básico desde Gênesis. O ser humano foi criado para amar e ser amado. O ser humano foi criado para ajudar e ser ajudado. Ninguém basta-se a si mesmo. Ninguém nunca pode dizer, eu não preciso de ninguém. Você precisa de muita gente. Você precisou para nascer e precisa para morrer. Uma vez eu disse para o sujeito, ele disse, eu não preciso de ninguém nunca. Ele disse, quando você morrer, como você vai se enterrar? Ele levou um susto, ele disse, nem se enterrar você consegue. Até para morrer você precisa de alguém. O ser humano foi criado para ajudar e para ser ajudado. No meio de um mundo doente, um mundo competitivo, este mundo tem se tornado muito imbecil, de forma avassaladora, na minha opinião. Eu ando me desligando de muitos meios de comunicação por respeito à minha inteligência, porque está terrível. E a gente precisa ter coragem disso. Mas a gente precisa... Ontem eu dei uma passada num tal de Face, assim, consegui 2 minutos, quando eu vi o que os pastores estavam falando um do outro, falo assim, sai para lá, eu estou fora desse treco aqui, esse negócio vai que pega essa doença. É uma estupidez sem limites, no meio de um mundo de gente que parece, faz parte do que eu chamo de reino de Deus. Você imagina se eu pegar os outros. Então, nós precisamos olhar para esse texto e, puxa vida, o mundo tem vivido essa vaidade, mas o texto está me dizendo, o melhor é serem dois, porque se caírem, versículo 10, um levanta o outro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Como é bom você olhar para a pessoa e dizer, eu preciso de você. E ele precisa de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a viver. Aprender a viver uma vida de comunhão. Isto é a marca da vida cristã. Eu amo a igreja, gente, porque a igreja é o lugar da comunhão. Se alguém acha que pode ser crente sozinho, está redondamente enganado e já foi enganado. Não existe isso. Nós somos membros do corpo de Cristo, membros uns dos outros. Eu sei que as pessoas querem ser membro de Cristo, não querem ser membro uns dos outros. A parte uns dos outros ele deixa de lado, ele só quer de Cristo. Você imagina a cabeça com todos os membros ligados na cabeça. É um monstro, não é um corpo. O corpo, cada membro está ligado no outro membro que está ligado na cabeça. A igreja é um lugar de comunhão e cada um fazendo a sua parte para a glória de Deus. Alguém diz, mas eu não aguento os outros. Mas os outros também não aguentam você. É por isso que Deus colocou você junto, para ser curados. Para a gente começar a se amar, a se perdoar. A igreja é um lugar onde Deus nos colocou para nós sermos curados de nós mesmos. Porque nós somos o maior problema. Todo mundo acha que o diabo é o maior problema. O problema maior não é o diabo foi derrotado na cruz. Você é que tem que ser mudado, porque você precisa de cruz cada dia. Você precisa de Deus mover sua vida, libertar você de você mesmo. Tirar Israel do Egito foi fácil, difícil foi tirar o Egito de dentro de Israel. Então, o difícil é tirar de dentro da gente todas essas amarras que estão nos prendendo. Olha o que o texto diz. Também se 2 dormirem juntos, eles se acantarão, mas um só, como se acantará? Ele está falando sobre o aconchego da vida. Somos carentes do próximo. Então, o filósofo Jean-Paul Sartre que dizia, o inferno são os outros. E ele influenciou muita gente nessa época, o inferno são os outros. É totalmente o oposto do evangelho, A igreja
é o encontro do outro. Como diz um teólogo, o tu é parteiro do eu. Se não existe um tu, também não existe um eu. Eu sou eu quando eu tenho o próximo. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus é comunhão. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós somos criados para ser e viver uma vida de comunhão. Quando nós perdemos a hospitalidade, a alteridade, nós perdemos o melhor, a nossa semelhança com Deus. Nós precisamos aprender isso, e o texto está dizendo isso. Do outro lado você tem uma sociedade competitiva, da destruição do próximo, que precisa destruir o outro para ser, porque ele já sabe que não é. Mas em Cristo nós somos transformados. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E aí entra um texto que eu acho que eu usei muito, principalmente em encontros de casais. Olha que bonito. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Nós precisamos de melhorar as dobras. Aqui era um adágio deles, mas isso se aplica à nossa vida. Por isso que você precisa de uma vida espiritual, de uma vida física, de uma vida psíquica, porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade, com qualidade de vida. Por isso que o lar precisa de unidade entre marido, esposa e filhos. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Por isso que você precisa crescer com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Por quê? Porque o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Nós precisamos, na igreja, compreender como dar essas dobras, para que a sua vida não se arrebente. Bem, é melhor. É melhor. Se você pegar outros textos, tem um texto aqui que depois no 13 diz que é melhor o jovem pobre sábio do que o velho insensato, né? Então nós precisamos da sabedoria, de viver uma vida para a honra, para o louvor e para a glória de Deus. Nós precisamos disso. O mundo de hoje tem muita gente insensata, nós precisamos da sabedoria. Sabe um outro... Não dá para a gente pegar versículo por versículo, né? Que pena, mas olha só. Versículo 5 diz assim: guarda o pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor. Capítulo 5, versículo 1. Sumiu ali. Olha o que diz o texto. Guarda o pé quando entrares na casa de Deus, chegar-se para ouvir, atenção, preste atenção como que é forte o texto, chegar-se para ouvir é melhor. Lembra que eu estou falando que é melhor? É melhor comunhão do que a competitividade. É melhor ouvir do que oferecer sacrifício de tolo. Dá a impressão que ele está falando assim, é melhor ouvir do que ficar fazendo muito de religião que não leva a nada. Ó, sacrifício de tolos, pois não sabe que fazem mal. Tem gente que está querendo levar uma vida cristã tão religiosa, mas está falando demais. Você é daquela época, meu pai dizia que quem fala demais dá bom dia para cavalo. Você já lembra dessa frase? Isso aí era famoso, cuidado, hein? Quem fala demais, até para cavalo dá bom dia, né? Então acho que eu vou fazer uma frase aqui. Olha, eu escrevi aqui, ó. Ouvir com sabedoria é melhor ouvir com sabedoria do que dar bom dia para cavalo. O que você acha? Ficou boa essa divisão? Para você entender o que eu estou querendo dizer. Cuidado em você falar demais, falar o que não deve e ouvir pouco. O texto está dizendo que é melhor. Então esse texto fala de sabedoria. A gente tem que aprender a viver com sabedoria. E me impressiona, gente, que ouvir com sabedoria é a capacidade de ouvir. Eu estou montando um curso, que eu gosto de montar umas coisas assim, para os pais.
Como que os pais podem desenvolver a autoconfiança nos seus filhos? E eu estou fazendo muitas pesquisas, mas é impressionante que a maior qualidade que os pais precisam, segundo os psicólogos mundiais, isso, gente, eu estou pesquisando em vários países, é impressionante, todos estão batendo num ponto: capacidade de ouvir. Quanto mais os pais aprendem a ouvir, mais eles mostram que eles têm confiança e eles desenvolvem confiança. Quando você não tem a capacidade de ouvir, você se torna um obstáculo para o desenvolvimento da confiança do outro. Sério, né? E o texto diz que é melhor chegar-se para ouvir do que fazer tolices, do que viver. Eu estou chamando isso de viver com sabedoria. Olha o versículo 2, só para você completar. Não te precipites com a tua boca, isto é, cuidado, pensa primeiro, gerencia sua mente, gerencia seus pensamentos. Não precipites a tua boca. Mas olha como que é forte, hein? Parece que é um psicólogo falando, ó. Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Cuidado com o que você fala diante de Deus. Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Para de falar muito. A gente precisa aprender até com Deus, saber como é que fala. Versículo 3, olha, ele completa, ele bate pesado, hein? Olha só, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar palavras nécias. Se você falar demais, vai começar a falar besteira e dar bom dia para cavalo. Cuidado para falar muito. Sejam poucas as tuas palavras. Dr. Augusto Cury diz que o silêncio é o discurso dos sábios. Falar menos, ouvir mais. Há muito tempo eu ouvi isso, né? Que a gente esquece que a gente tem 2 ouvidos e uma boca. Deveria pelo menos ouvir 2 vezes mais do que fala. E o ouvido foi feito para ouvir, e a boca a gente fala também e come. Quer dizer, tinha que falar menos ainda. Para que a gente entendesse essa palavra, cuidado com a sua boca. Viver ou sobreviver. Tem muita gente que está vivendo uma vida triste porque falou que não devia, na hora que não devia, com quem não devia, do jeito que não devia, na tonalidade que não devia. Verdade. Sabedoria é falar o que se deve na hora certa, na tonalidade certa, do jeito certo e para a glória de Deus. Ter sabedoria para falar, para orar. Hoje eu estava numa aula com os novos membros, eu disse, sabe uma das formas melhores para a gente orar? Porque muita gente está começando a dizer assim, eu não sei nem como orar. Eu disse, então vou te dar uma dica. Diga assim para Deus assim, Senhor, ativa na minha vida todas as tuas promessas em Jesus Cristo. Quer uma oração melhor que essa? Eu não estou falando muito, é isso que Deus quer. Ativa na minha vida, no meu lar, no meu casamento, as tuas promessas. Ora o dia inteiro isso. Que tal as promessas de Deus operar na sua vida, ser ativada no seu lar, na sua família, nos seus filhos, na sua saúde, na sua inteligência, em todo o seu ser? Ativa. Ativa. Senhor, ativa na minha vida a tua realidade. Então, sejam poucas as tuas palavras. Então, fique essa palavra para você ouvir com sabedoria. É melhor. E eu fiquei olhando esse texto, diz que tem várias coisas melhor aqui, sabe? E uma terceira, olha que diz, versículo 12, capítulo 5, versículo 12. Doce é o sono do trabalhador, é melhor
o sono do trabalhador. Quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não deixa dormir. Fiquei pensando nesse texto aí, porque o problema do sujeito não é o fato de ser rico, o problema dele estar focado de forma errada. Ele tem que tomar cuidado para não focar no que tem, em vez de focar no que ele é. Nós precisamos aprender, e o texto quer mostrar isso, por isso que no final ele vai dizer: volte-se para Deus. Gente, eu queria tirar uma mensagem aqui, sabe por quê? Porque qualidade de vida tem a ver com qualidade do sono. Então eu escrevi o seguinte: sono é melhor um sono reparador do que viver na preocupação. Uma vez eu lembro que eu preguei uma mensagem, há muito tempo, estava com vontade de pregar de novo isso: cuidado com a dor na preocupação. Tem gente que vive com a dor na preocupação, o pior é que dorme com ela, né? E acorda com ela, ela cadavérica, dizendo: estou aqui, bom dia. De novo. O que você prefere na sua vida? Viver com a dor na preocupação ou ter um sono reparador? Eu cheguei ao ponto de dizer assim: divorcia da dor na preocupação. Tem um sono reparador em Cristo, em Deus, para a glória do Pai. Viva uma vida para Deus, gente. Alinhe a sua vida com Deus. O texto está dizendo algo assim: doce é o sono. Porque ele está dizendo que as pessoas fizeram um erro, eles construíram a vida para si mesmos. É o caso daquele homem que eu contei lá no começo. Ele construiu a sua vida toda para ele, para a riqueza dele, e ele perdeu os filhos, ele perdeu a vida. Ele perdeu a arte de viver. Ele estava sobrevivendo, mas na verdade ele estava morrendo. Ele estava vivendo vou falar uma frase aqui: uma vida morrente, não uma vida vivente. Ganha um sentido isso? Tem gente que está vivendo uma vida morrente. Dá a impressão que essa é a melhor definição do inferno. O inferno é uma eternidade de uma vida morrente, quando o céu é uma eternidade de vida vivente. Mas você tem que agora compreender isso. Não é sobreviver, mas viver. Tenha um sono reparador. Peça que Deus ative seus sonhos, seu sono para a glória de Deus. Eu vou dizer o que eu penso sobre isso. Deus criou o sono. Deus criou você para ter sonos abençoados. Uma oração que eu tenho feito com as pessoas numa prática é a seguinte: Senhor, restaura o meu sono segundo o teu projeto original. Espírito Santo, restaura o meu sono segundo o projeto original do Criador. Porque se você não tiver um sono reparador, você vai ficar sobrevivendo numa vida morrente, não numa vida saudável. Deus criou você para dormir profundamente. Senhor, ativa o teu projeto original. Se alguém aqui tem problema de sono, eu declaro ser curado em nome de Jesus. Receba. Senhor, restaura em mim um sono para eu viver. Porque o Senhor me criou para viver. Jesus tinha um sono profundo. Eu fico pensando, Jesus lá no barco, estava balançando, eles apavorados, a dona preocupação entrou no barco. Jesus tranquilo. Acho que ele pensou: deve ser, estão me embalando aqui, nana, nenê, né? Igual criança. Está gostoso dormir. O senhor não está preocupado com isso? Eu fiquei pensando: Jesus, é esse sono que nós estamos precisando hoje.
Cura-nos. Dá-nos este sono que o Senhor teve ali no barco, na Galileia. Melhor é o sono do que viver com a preocupação. Puxa vida, dá para pregar mais um pouco. Quando, no versículo 19 diz, quanto ao homem, capítulo 5 ainda, a quem Deus conferiu riquezas e bens, lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Eu vou dizer algo muito interessante aqui. Aqui está dizendo que o privilégio de você desfrutar é um dom de Deus. No meio de toda essa confusão de vaidade do mundo, o autor aqui quer dizer algo para mim e para você, e creio que essa é a mensagem do Espírito Santo, que o privilégio de desfrutar do melhor da vida é dom de Deus. E o texto diz que Deus enche o coração de alegria. Então, melhor é viver na alegria. E aqui eu tenho que colocar, Cristo disse, a minha alegria vos dou para que a vossa alegria seja completa. É melhor viver na alegria de Cristo do que viver controlado pelos sabotadores da alma humana. Sabotadores emocionais. Nós precisamos ter as nossas emoções. E o texto está querendo nos levar para esse caminho. Nós precisamos descobrir que boas emoções, desfrutar de boas emoções, é preciso nós descobrirmos que é um dom e uma graça de Deus. E Deus enche-nos de alegria. E quando eu vou para o Novo Testamento, eu tenho a alegria de Cristo. Alegria de Cristo para encher a minha vida. E a minha oração com isso tem que mudar. Eu digo, Senhor, e eu comecei aqui orando assim hoje, Senhor, domina as minhas emoções com as tuas emoções. Controla a minha alegria com a tua alegria. Senhor, controla as minhas emoções com as tuas emoções. Faça disso um modo de viver. Me dá, Senhor, quais são as... Eu escrevi aqui na minha Bíblia, olha, emoções celestiais. Emoções do teu coração, Senhor. Nós temos que aprender a desfrutar. E desfrutar, a gente tem muito a ver com o sentimento, com a mentalidade, sim. Mas, gente, é com uma satisfação de viver. A gente sempre ouve isso, né? Que todos pecaram e carecem, perderam a glória de Deus. Daí lemos em Hebreus que Deus, Ele trouxe filhos à glória. E Paulo diz que temos que viver para a glória de Deus. João Calvino e os reformadores disseram, nós temos que viver tudo para a glória de Deus. Aí eu pergunto o que é glória? Teve um irmão maravilhoso em Deus chamado Austin Sparks. Austin Sparks, para vocês entenderem, foi um mentor de um cristão muito famoso chamado Watchman Nee. E eles estavam numa reunião e ele perguntou para todo mundo, só pastores e líderes e teólogos, o que é glória? Ninguém conseguiu explicar o que é glória. Tem um teólogo famoso chamado Urs von Balthasar, que escreveu 7 livros sobre a glória. Foi o único, 7 livros. E grossos, hein? E ele elogia, ele disse, o único teólogo protestante que conseguiu escrever sobre a glória foi Karl Barth, escreveu 100 páginas. Os outros perderam a glória. Vou voltar lá no Sparks. O que é glória? Ninguém conseguiu responder. Ele disse, eu vou dizer numa frase.
Glória é desfrutar de Deus. Que glória! Desfrutar de Deus. Eu e você somos destinados à glória eterna. Sabe o que é glória eterna? Desfrutar de Deus por toda a eternidade. Mas sabe quando você pode começar a desfrutar de Deus? Aqui e agora. É Deus que enche o nosso coração. Jesus foi num casamento e manifestou ali a sua glória. O verdadeiro casamento é aquele que desfruta de Deus. A igreja verdadeira é a igreja que desfruta de Deus. É isso. Cada dia é um crescer do desfrutar de Deus, cada momento. E nosso destino é eterno para desfrutar de Deus. É melhor ou não é? É melhor. Ou você ficar cheio de sabotagens, não posso, não consigo, não tem jeito, cada vez pior. Tem gente que você conversa com ele, é só negatividade, só. Gente, para com esse negócio de negatividade nos WhatsApps, sai dessa porcaria de negativismo. Se você notar que o grupo está muito negativo, vai embora, faz outro para falar da glória, para falar de cura, de vitória, de bênção, senão você vai acabar doente, só que você que está procurando ela. Nós precisamos mudar a mentalidade para andar na glória, na majestade de Deus. Ele me chamou para o louvor da sua glória. Ele chamou você para a glória. O texto diz, porquanto Deus lhe enche o coração de alegria. Diga comigo, eu recebo. Eu recebo. É Deus que faz. E eu quero terminar com essa palavra. É melhor ter a visão de Deus. Versículo 8 do capítulo 6 diz assim: pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? É melhor é a vista dos olhos do que andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Sabe, é melhor você ter uma visão correta das coisas do que viver nessa vida de competitiva. Parece que ele está concluindo o que começou lá da vida de competição. Porque não vale a pena correr atrás do vento, eu preciso ter a visão correta das coisas. E eu fiquei pensando nisso, olhando em todo o salmo, todo o texto de Eclesiastes, para dizer o seguinte: nós precisamos olhar a vida do ponto de vista de Deus. Pare para isso. Você precisa ver as coisas do ponto de vista de Deus. Coloca colírio, Senhor, para eu ver. Eu vou dizer, é melhor ver a vida do ponto de vista de Deus. É melhor do que viver de qualquer jeito que as pessoas estão vivendo. O Senhor me dá visão das coisas do teu ponto de vista. Da visão celestial. E é interessante, melhore a vista dos olhos. Eu sei que tem gente que quer mudar a paisagem, mas Deus quer mudar os seus olhos. Teve um filósofo que disse assim: a aventura não é descobrir novos lugares, mas é ter novos olhos para ver de um novo jeito. Ter a grandeza de ver a grandeza das pequenas coisas. Ver a maravilha que Deus está fazendo no seu lar, na vida dos seus filhos, na vida da igreja. Comece a celebrar o que Deus tem feito na sua vida. Mude seus olhos. Mude a maneira de você ver. Quando eu estava chegando em Londrina, eu encontrei um homem chamado Seu Juca. Ele trabalhava lá na primeira igreja, ajudava muito tudo.
E este homem foi perdendo a visão e ficou cego realmente. E eu fui visitá-lo um dia e a gente ficava tão penetrado com ele por causa dessa história, e ele disse: não fique triste comigo não, Deus tirou a minha visão para que eu pudesse ver, ele disse. Agora eu vejo o que eu não via. Eu tenho visto o Senhor, o que Ele quer fazer na igreja, o que Ele está fazendo na igreja. E agora eu vou contar para você o meu ministério. Eu acordo de manhã e oro por todos os pastores. Oro pelos pastores da cidade, da minha igreja. Oro pelas pessoas que estão cuidando de mim, o trabalho que eu estou dando para todo mundo. E começo a orar pelos pastores da cidade, da minha denominação, depois de todas as denominações. Depois eu oro pelos pastores da IPI do Brasil, depois pelos pastores do Brasil, depois pelos pastores do mundo, depois pelos missionários. Aí ele diz: quando eu termino de orar, já é a hora do almoço. Aí eu almoço, daí o que eu faço de novo? Eu começo a orar de novo por todo mundo. Eu tenho tido uma visão do que Deus quer fazer. A alegria do Senhor enche meu espírito, minha mente. Eu falei: puxa, eu nunca vi um homem com tanta visão em Deus. Vê que coisa, que lição que Deus estava me dando. Eu quero convidar vocês hoje: Senhor, me dá olhos para ver as coisas do teu ponto de vista. Feche os seus olhos. Pai, que o teu Espírito toque a igreja, o teu povo e a realidade da nossa vida, de tal forma que o Senhor seja honrado, bendito, glorificado. Senhor, dá-nos uma visão de vitória para esta geração, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo. É preciso viver e não apenas sobreviver. Senhor, dá-nos, Senhor, uma vida diante do absurdo do viver, diante da insuficiência de tudo que está aí, nós descobrirmos que viver é viver na suficiência daquele que é tudo para nós, que é Cristo. Cristo é a nossa suficiência. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, glórias ao Espírito Santo. Quem crê e recebe essa palavra no nome de Jesus, diz amém. Amém. Então grave bem isto: diante do absurdo do viver e da insuficiência de tudo, Jesus é tudo. Amém.